Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho, saindo de casa só o estritamente necessário e quando saindo usando máscara e álcool gel? Então tá bem. Eu sou a professora Adriana e nós estamos na nossa aula de História, hoje número 12. Para essa aula nós vamos precisar do básico de sempre e mais um pouquinho. Ache um lugar tranquilo em casa para você fazer a aula, que tenha um apoio bom para você poder registrar. O material, aquele estojo de todo santo dia, com lápis, borracha, apontador, caderno, folha ou folha que você pode estar registrando, uma folha para atividade, canetinha e régua. Vou deixar um tempinho para vocês prepararem o material. Vamos começar recordando aulas anteriores e aulas também do ano passado, porque os conteúdos um vai puxando o outro, vocês sabem disso. Em aulas anteriores, nós aprendemos que o nosso passado é reconstituído através de vestígios encontrados em sítios arqueológicos e que é possível compreender como viviam os seres humanos em praticamente todos os períodos da nossa história. Lembram que na aula passada, na aula 11, eu trouxe para vocês a linha do tempo com vários diferentes períodos da nossa história? Então, mas hoje nós vamos ainda nos preocupar com a nossa pré-história. Vamos relembrar nas aulas que vocês tiveram do ano passado, como foi que os seres humanos chegaram no nosso continente americano. Vocês lembram desse mapa? Que mostra que os primeiros seres humanos foram encontrados aqui na África e que eles teriam, como eram nômades e caminhavam bastante à procura de alimento, teriam ocupado a Europa, a Oceania, a Ásia. No período da Era Glacial, atravessaram o Estreito de Bering, provavelmente a pé, e foram encontrados também vestígios desses hominídeos no Alasca, América do Norte e América do Sul. A segunda teoria que nós temos é que os seres humanos que estavam aqui na Oceania teriam vindo através das ilhas, em pequenos barcos, chegando às ilhas mais próximas do nosso continente pela Polinésia, até chegar aqui. Não se sabe se acidentalmente ou não. Mas, para a gente relembrar de tudo isso, eu trouxe uma forma bem divertida para a gente relembrar. Um vídeo do professor Giovanni Bernini sobre o povoamento da América. Vamos assistir? O tema de hoje é o povoamento da América, como que as primeiras pessoas, as primeiras sociedades chegaram até a América. Tá difícil? Quer que eu desenhe? Então vamos falar sobre o povoamento da América, lembrando que a humanidade tem o seu surgimento no continente africano e depois se espalha para a Europa, a Ásia e
chega finalmente ao continente americano. E para isso há duas teorias que explicam a chegada dos seres humanos até aqui. A primeira dela é a teoria de Clovis, conhecida como a teoria do Estreito de Bering, ou seja, a região do planeta que liga o Extremo Oriente ao Ocidente, ou seja, o continente asiático ao continente americano, bem ao norte. E, teoricamente, então, a humanidade, antes de chegar à América, ela teria vindo do continente asiático. Fazer aqui um símbolo de algumas das culturas asiáticas. Esta chegada até a América, ela teria se dado então através da América, então teria chegado primeiramente na América do Norte, então descendo lá pelo Alasca, depois Canadá, Estados Unidos. Então, o continente mais ao norte teria sido o primeiro a ser povoado e esses seres humanos teriam chegado até aqui caminhando, fazendo todo este caminho a pezote. E este caminho só teria sido possível devido à era glacial que congelou o Estreito de Bering e tornou possível então a ligação do continente asiático com o continente americano. Existe uma outra teoria que é a teoria das ilhas, tá? Então, as ilhas do Pacífico, em que estes seres humanos teriam sua origem na Oceania e não na Ásia. Então, os primeiros habitantes da América seriam de origem oceânica. Eu vou fazer aqui um dos símbolos da Oceania, ponto turístico lá de Sydney. E a chegada destes primeiros seres humanos teriam se dado então primeiramente na América do Sul, ao contrário da teoria do Estreito de Bering. Então, os primeiros povos teriam chegado ali principalmente na região do Chile, povoando a América do Sul. Este trajeto, nesta teoria das ilhas do Pacífico, teria se dado através da navegação. Então, em pequenos barcos de ilhas em ilhas, estes primeiros habitantes acabaram chegando ao continente americano, povoando as várias ilhas do Pacífico até chegar ao continente americano. Os primeiros povos do Brasil, a gente pode então citar dois aqui. O primeiro deles é o povo Umbu, também conhecido como os povos das flechas. Temos também os povos dos sambaquis, lembrando que o sambaqui é uma formação, montanhas feitas a partir do depósito de conchas no mar. Estes primeiros povos eram coletores e caçadores, então eles satisfaziam-se daquilo que já estava disponível na natureza. Já fabricavam utensílios, ferramentas para auxiliar no processo de caça, de coleta, de defesa também. E era através dos vestígios que temos, eles eram bem pequenos e magricelos, tá? Então, pequenos e magros eram as características desses povos. Os principais vestígios que temos deste povoamento no Brasil: o primeiro na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Estes vestígios datam de aproximadamente 20 mil anos. E o principal vestígio desse é o fóssil encontrado, o crânio da Luzia, ali na região de Lagoa Santa. A Luzia, que estava inclusive o seu crânio guardado no Museu Nacional. É o nosso fóssil mais antigo da América, que tem 11,5 mil anos. As características a partir
da Luzia, suas características físicas são de negroides, ou seja, a população que habitava principalmente a Austrália, a Oceania e a África. E esta teoria, este achado do fóssil da Luzia de 11,5 mil anos, contraria a teoria do Estreito de Bering. Afinal, o fóssil mais antigo de toda a América foi encontrado no sul, na América do Sul, e não no norte. Então, cientificamente, a ocupação teria se dado primeiramente pelo sul. E temos também os vestígios ali de Pedra Furada, que fica no Piauí. Estes vestígios têm aproximadamente 48 mil anos e são vestígios arqueológicos principalmente de carvão e pedra, ou seja, já demonstrando o povoamento, a chegada dos habitantes na América do Sul há aproximadamente 48 mil anos. Também há uma série de pinturas rupestres, uma das linguagens do homem pré-histórico, e esta região ali vai ser instituído o Parque Nacional Serra da Capivara, que é um ponto turístico. Gostaram do vídeo? Os desenhos que o professor Bernini faz são ótimos, não é mesmo? Então agora nós vamos nos ater um pouquinho na pré-história brasileira. Nós temos sítios arqueológicos, como vocês já viram. Aqui na Amazônia, a Terra Preta da Amazônia, onde foram achados vestígios humanos de mais de 3 mil anos. No Piauí, na Serra da Capivara, nós temos o Boqueirão da Pedra Furada, com vestígios de 48 mil anos, que é um patrimônio cultural da humanidade. Em Minas Gerais, um dos sítios mais importantes do Brasil, que é o de Lagoa Santa, que foi nesse local que foi descoberto o crânio de Luzia, com cerca de 11.500 anos. No Mato Grosso do Sul, nós temos Santa Helena, que possui datações de 23 mil anos atrás. E no litoral, entre o litoral do Rio de Janeiro até o litoral de Santa Catarina, nós temos os sambaquis, que tem vestígios de cerca de 8 mil anos. À medida que os povos, nós sabemos, que se tornaram sedentários, eles passaram a viver por um longo período de uma mesma região. Isso nós vimos na aula passada. Temos as primeiras aldeias formadas no nosso território. Não podemos nos esquecer que as aldeias do litoral, ou seja, os povos dos sambaquis, eles foram extintos. Então agora eu quero que vocês registrem no caderno de vocês a data de hoje, aula 12, e o tema da nossa aula: povoamento do território brasileiro e diversidade da população brasileira.
Deu tempo de copiar? Então vamos continuar com a aula. Quais foram os primeiros povos que formaram a população da nossa região, do território brasileiro? Eu trouxe para vocês uma explicação muito bacana do professor Dr. Eloy Correia, que vai nos explicar. Olá, eu sou o professor Dr. Eloy Correia. Minha pesquisa é sobre o xamanismo guarani. Mas agora eu vou falar com vocês sobre o nome índio. De onde vem esse nome índio? Qual a sua origem? Ele representa de fato os povos indígenas brasileiros? Bem, para início de conversa, esse nome foi dado pelos portugueses. Segundo a história oficial, quando os portugueses foram dar a volta na África para conseguir chegar até as Índias, porque eles não podiam mais passar pelo Oriente Médio, porque haviam perdido a chamada Guerra Santa para os muçulmanos, então buscaram uma nova rota. Porém, se perderam e acabaram chegando no Novo Mundo, acreditando que tinham chego nas Índias, deram o nome aos habitantes que encontraram no litoral das Américas de índio. Mas hoje sabemos que a história não é bem essa. Eles vieram invadir, vieram atrás de matéria-prima e de mão de obra escrava. Então, quando chamaram de índios aquele povo recém-encontrado, acabou-se que essa nomenclatura foi adotada, esse nome índio foi adotado. Uma outra explicação é que os jesuítas, quando no contato com os povos indígenas, perceberam a sua pureza de coração, a sua harmonia com a natureza, com o espírito dos ancestrais, com os mais velhos e com a comunidade. Por isso diziam, então, que estavam em indios. Os padres, enfim, alguns de origem italiana diziam indios, estão em Deus. Mas esses dois nomes não são muito aceitos pelos próprios povos indígenas. Eles são, então, nativos, povos nativos, povos oriundos, povos primevos, ou aqueles povos que já estavam aqui antes da invasão que muitos chamam de colonização. Bem, mas cada povo indígena é diferente um do outro, do sul do Brasil, do norte, do nordeste. Mas eles aceitam o nome indígena. Aceitam então que sejam chamados, em vez de índio, de povos indígenas. E também não há tribo. São povos, nações de nativos, de indígenas. São aqueles povos originários do continente americano. E esses povos têm uma riqueza cultural muito grande. Não só na questão da espiritualidade ligada ao culto à natureza, aos ancestrais e à própria comunidade, como na linguagem, na alimentação e naquilo que poderíamos chamar de uma ecologia, ou seja, um cuidado com a natureza, muito antes de existir inclusive o nome ecologia. Bem, hoje nós temos acesso a muitas informações na internet, em livros, sobre os povos indígenas e com eles podemos aprender muito. Então fica aqui a dica. Vamos estudar os povos indígenas brasileiros. Agora ficou mais claro, não é mesmo, estudantes? Nós sabemos que antes da dominação portuguesa do nosso território, existiam cerca de 2 a 4 milhões de indígenas. Vejam nesse mapa quantos são os povos que ocupavam aqui o nosso território. Os tupis-guaranis, os Gés, os aruaques, os caribe, os panô, tucanos, os charruá e outros grupos menores, porque são muitas nações indígenas. Eram aproximadamente 1.300 línguas indígenas diferentes faladas no nosso território. É muito idioma diferente, não? Nós sabemos que antes da chegada dos portugueses, as várias aldeias que estavam aqui mantinham relações pacíficas entre si, participando de rituais comuns, reunindo-se para as expedições guerreiras de grande porte, auxiliando-se na defesa do território. Mas e os povos indígenas hoje? O que será que mudou na vida desses povos nesse período? Eu trouxe para vocês uma estatística do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é um órgão do governo que ele faz pesquisas e levantamento de quantos brasileiros nós somos, aonde nós estamos, até mesmo o que nós costumamos comer. E essa pesquisa o IBGE fez em 2010,
são os dados mais atuais que nós temos sobre a população indígena. Então vamos prestar atenção nessa fonte. A distribuição espacial, onde os índios se encontram hoje. O Censo Demográfico 2010 contabilizou a população indígena com base nas pessoas que se declararam indígenas no quesito cor ou raça, e para os residentes em terras indígenas que não se declararam, mas se consideraram indígenas. O censo de 2010 revelou que das 896 mil pessoas que se declararam ou se consideraram indígenas, 572 mil, ou seja, 63,8%, viviam na área rural e 517 mil, ou 57,7%, moravam em terras indígenas oficialmente reconhecidas. Destaca-se o percentual de indígenas vivendo nas áreas rurais, quando comparado ao que se observa para a população brasileira em geral. Enquanto 84,4% da população nacional reside em centros urbanos, esse percentual atinge apenas 36,2% no caso dos indígenas, revelando tudo isso um estreito vínculo com a terra. No quadro, vocês vão observar que a população indígena total hoje não chega a 1 milhão de indígenas, são 896.917, segundo esse levantamento do IBGE feito em 2010, e que a grande maioria dos indígenas se encontram na região rural. E com relação ao crescimento, desde 1991 até 2010, se percebeu que a declaração dos indígenas aumentaram em relação a 91. Porém, entre o ano de 2000 e 2010, eles permaneceram praticamente iguais. Perceberam que importante essa fonte? Como são poucos os indígenas que ainda permanecem no nosso território? Agora vamos fazer uma atividade para compreender melhor o que acabamos de ver. Eu quero que vocês registrem esse quadro no caderno de vocês e escrevam para mim a fonte, ou seja, qual é o documento que nós usamos para a gente aprender hoje sobre os indígenas, o ano de que nós estamos tratando, a localização domiciliar, ou seja, aonde a maioria dos indígenas residem, e o total de indígenas que nós temos hoje. Um tempinho para vocês copiarem esse quadro.
Conseguiram copiar? Agora eu vou deixar o texto para vocês poderem ler e responder. Conseguiram terminar? Que bom, então agora vamos corrigir como ficou o nosso quadro. A nossa fonte foi o IBGE, no ano de 2010, que foi o último censo realizado. Os indígenas se encontram, na sua maioria, na região rural, e o total, infelizmente, de indígena é de 896.917 pessoas. Vamos para mais uma atividade? Marque no seu caderno se as alternativas são verdadeiras ou falsas, mas não precisa você copiar todas as alternativas. Vocês só vão colocar a letra A, B e C e vão deixar um espaço para anotar do lado se verdadeiro ou falsa. Frase A. Há 500 anos atrás, antes da chegada dos portugueses na América, existiam milhões de indígenas no nosso território? Tempinho para você responder. Conseguiram responder? Vamos à nossa próxima frase. Hoje em dia, a população indígena não chega a 1 milhão de pessoas entre as que se declararam indígenas no censo de 2010. Então, marque se a letrinha B é verdadeira ou falsa. Nossa próxima frase, frase C. Entre os anos de 2000 e 2010, houve um declínio, diminuição no número da população indígena brasileira. Verdadeiro ou falso?
Vamos corrigir? Letra A. Verdadeiro. Há 500 anos atrás, antes da chegada dos portugueses na América, existiam milhões de indígenas no nosso território. Parabéns se você marcou que era verdadeiro. Letra B. Verdadeira também. Hoje em dia a população indígena não chega a 1 milhão de pessoas, entre as que se declararam indígenas no censo de 2010. Falso para a letra C. Entre os anos de 2000 e 2010, houve um declínio, diminuição do número de população indígena brasileira. Ou seja, nós vimos no documento que ele permaneceu na mesma quantidade. Agora confira no seu caderno se ele ficou assim. Conseguiram corrigir? Então vamos continuar com a aula. Existem muitas diferenças entre os povos indígenas. Essa diversidade pode ser notada através de várias coisas. A principal delas é o idioma. Cada nação tem o seu idioma. A pintura do seu corpo, como nós vimos nas imagens desta aula, os adornos, os enfeites, os costumes e as religiosidades. De acordo com a festividade que irão participar, os povos indígenas se vestem e pintam seu corpo de acordo com os seus costumes. Vocês podem observar nessa imagem que tem pessoas usando roupas como as nossas. Eles necessariamente não se vestem só com as suas roupas tradicionais, mas eles continuam com seus costumes e com as suas pinturas. Quais são esses eventos que os povos indígenas usam na sua vida humana? A nominação de uma criança é um evento. Passagem da infância para a adolescência também merece comemoração. Se a pessoa é casada ou solteira, se é um líder, podem representar diferentes famílias. A perfuração da orelha. Entre os povos caiapós e os povos craó, a ação tem o objetivo de fazer com que seja desenvolvida a capacidade de saber escutar e receber o conselho dos mais velhos. Por isso eles furam as orelhas. A perfuração do lábio inferior e o uso progressivo do botox entre os caiapós visam desenvolver a capacidade oratória dos homens, o saber falar bem. Escutar e falar estão relacionados ao conceito de amor entre os homens. Então, saber ouvir e saber falar bem é um ato de amor também. E você? Você também tem seus rituais, você sabia? Você se dá conta que na nossa vida, no dia a dia, nós estamos cheios de costumes? Vamos observar? As roupas, objetos e comportamentos que usamos para ir à escola. Quando temos uma festividade, como um casamento, um batizado, as roupas que nós vestimos. Para ir a uma cerimônia religiosa, um shopping ou um parque. Em todos esses eventos, você se veste da mesma forma? Não, né? Então vamos para a nossa segunda atividade. Desenhe como você se veste para estas ocasiões. Para um casamento, para a escola e para ir a um shopping. Um tempinho para você registrar esse quadro e executar a atividade.
atividade você pode registrá-la depois. O importante é que você tenha tido tempo para registrar no caderno esse quadro, tá ok? Para continuar, vamos ver uma curiosidade. Como é que os indígenas tiram as tintas para pintar os seus corpos? A pintura do corpo é, com certeza, o costume mais marcante entre os povos indígenas. Você sabe como eles fazem? A cor vermelha é extraída do urucum, essa frutinha. Serve para pintar a pele e os cabelos. Com o genipapo, eles obtêm a cor azul escuro. Olha como fica bacana essa tinta do genipapo na pele. Esses são alguns exemplos de grafismos indígenas que eu trouxe para vocês verem a diversidade e as linhas que eles são usados. Normalmente são usadas as formas geométricas. Observem bem essas pinturas, porque vocês vão ter agora um desafio. Vamos produzir uma das pinturas de corpo que vimos nas imagens dos povos indígenas que estudamos hoje. Faça uma tira com uma folha de papel, da largura do seu braço ou perna ou cabeça, você é quem vai escolher. Por causa do isolamento social, nós não podemos sair à procura de elementos naturais para fazer a tinta. Por isso, nós vamos fazer no papel, utilizando a canetinha, o lápis de cor. Para fazer essa atividade, pegue a folha que eu havia pedido para vocês. Se não tiver folha sulfite, pode ser a folha do caderno mesmo, tá? Aí vocês vão, com uma canetinha, fazer desenhos nessa folha. Primeiro meçam, vocês vão querer na perna, ou no braço, ou uma tira da cabeça. Vocês é que escolhem. Façam desenhos em toda a tira. Depois vocês vão poder colorir e completar da forma que vocês quiserem. O importante que eu vou pedir para vocês é que vocês tirem uma foto e mandem para mim. Eu estou louca para ver o que vocês vão fazer. Eu vou deixar as imagens das pinturas que nós vimos na aula de hoje para que vocês possam concluir a atividade.
Conseguiram fazer? Decidiram o que vocês iam fazer? Bom, eu não sou uma ótima desenhista como vocês. Vocês em casa com certeza vão conseguir fazer mais bonito do que eu. O que eu consegui fazer agora ficou assim. Eu vou fazer um bracelete com ele, claro, depois de colorir todos os espaços. Então, eu quero pedir a vocês, não se esqueçam, se forem mandar foto, mandem com o nome completo e a escola onde vocês estão. Combinado? Então, eu vou desejar uma ótima semana para vocês. Um beijo no coração e até a semana que vem.